Olá pessoal, bem-vindos à sala de reuniões aqui da Steer Capital para mais um podcast. Hoje com a Tati, minha co-host, aqui ó, na parceria, sofrendo aqui, sendo feliz na mesa. Planta, sobre natureza, com Thalita Wittak. Nossa convidada hoje é a Thalita Wittak, ela é bióloga, paisagista e sócia da Plantare. A gente roubou ela ali do escritório uns momentinhos para ela explicar o que é a Plantare, quem é a Thalita, sobre plantas, como melhorar sua qualidade de vida tendo plantas em casa, essa vida de humano com o meio ambiente, se todo mundo consegue viver em harmonia ou não. Então vamos começar pelo começo. Quem é você, Thalita? Muito bom. Conta o seu currículo aí, cheio de pesquisa. Ai, que delícia. Eu sou uma sitiante, né? Tem coisa melhor pra se dizer hoje em dia? Ai, tem vaga lá no sítio pra gente morar? A gente vai montar uma colônia italiana. A gente vai virar uma comunidade, assim, tem? Vamos lembrar das origens. Mas acho que é um pouco de tudo isso que me orgulha e me faz feliz quando você fala sobre quem é, né? Thalita tem uma origem no hebraico que diz que Thalita quer dizer menina, e em uma outra descrição, Thalita quer dizer amante da natureza. Então, se eu juntar tudo isso... Caramba, seus pais premeditaram isso? Talvez energeticamente eu não vou duvidar. Mas é isso que é um barato, porque quando você fala se tudo pode trabalhar junto, como quem é a Thalita, quem é a Plantare, se a gente pode viver junto, planta, ser humano, bicho, é isso que eu sinto que mais falta, uma discussão de uma forma holística, plena e conectada entre todos os pontos vivos que nós temos hoje a oportunidade de viver e conviver, que são as plantas, os animais, nós mesmos, organizados em sociedade, em nichos. Então, Thalita hoje é paisagista, sitiante, plantadora de mudas. Encantadora. Obrigada. E a Plantare é o veículo de levar o projeto, que eu me orgulho muito de produzir, de criar. Me sinto confortável na responsabilidade de propor e criar espaços, isso deve ser dito, todos os profissionais têm que pensar sobre isso. Quem trabalha com projeto, com conceituação, precisa entender a responsabilidade que há no nosso entender o ambiente e entender o ser humano, que habitará ali, e os demais. Principalmente quando a gente fala em jardim, porque a nossa responsabilidade em plantar vai refletir diretamente no bioma local de onde plantamos. E a Plantare é o veículo de levar toda essa beleza, todo esse encanto, todo esse suor que há nesse trabalho de criar um espaço. A Plantare é o veículo de levar e entregar. O projeto ele vai desenhado, ele vai pintado, ele vai lindamente entregue, mas o meu maior objetivo e o meu maior gosto é estar de bota suja e entregar o jardim em pé. Olha, o que eu desenhei, o que eu conceituei, o que eu entendo da sua paisagem está aqui. Então, a Plantare entrega. E a gente recebeu esse presente no Jardim da Clínica Franco do Amaral. Tenho lá minhas duas caizucas que eu amo, que eu ainda brinco que é a minha caizuca mais gordinha, mais magrinha, mas assim, amo de paixão. Então sou fã da Plantare. Ela já tem nome as suas plantas? Porque o meu cunhado ele tem a Tabata, né, Alexandre? O Alexandre tem a Tabata. E a Tabata ficava atrás dele lá no escritório da Socinil. E hoje ela tá em outro lugar, mas ele vive indo falar... Mas a gente pega amor, né? Eu amo aquele jardim de todo o meu coração. A espécie a gente remanejou as plantas da avó, né? Mas do a gente doutor, gosta mas de assim, você, eu olho o jardim e falo assim, cheguei num lugar assim que me transmite muita energia, muita coisa boa. Jardim recebe. Temos não dá pra dizer. A união da arquitetura com o paisagismo é talvez uma das maiores importâncias em que a gente tenha para nossa vida, e a gente muitas vezes não entende ou não analisa de uma forma fria, mas
onde você vive, os materiais que você convive, que tipo de iluminação você tem na sua casa. Esse mix é o chamado biofilia, que eu aprendi no seu Instagram. Biofilia. Eu aprendi no seu Instagram, porque para vocês entenderem, a Thalita, ela chegou aqui numa conversa que eu tava tendo com a Tati, que eu queria falar alguma coisa a respeito de natureza, de clima. A Tati fez um chamado no aquecimento global, essas questões. A Tati foi lá e postou no Instagram dela, né? Aí a gente teve a honra de ela já conhecia a Thalita e eu tive a oportunidade de conhecê-la. Eu devorei o Instagram dela, assim, porque tem vídeos no meio de verde. É o seu sítio ali? Onde que é? Nossa, super gostosinho. E hoje eu vou aprender sobre biofilia, porque realmente trouxe esse tema, essa pessoa. Assim, pra gente entender também, né? Biofilia é entender a conexão e valorizar cada vez mais a conexão do ser humano com a natureza. Algo que nos distanciamos nos últimos anos, que era o que eu havia dito no começo. Eu pediria, talvez, às pessoas que refletissem neste momento sobre quantos minutos ou quanto tempo vocês ficaram no sol hoje. No sol. Sim. Pouquíssimo. Hoje, na correria do dia, eu acho que foi sair da minha casa, entrar no carro e do carro para entrar aqui no nosso escritório. Eu acho que é esse o recorte. De repente, do almoçar até o restaurante, porque eu tive que comer no restaurante em 10 minutos. Eu tenho prazer, porque eu tenho uma horta lá na clínica onde eu trabalho. Então, na hora do meu almoço, tem mesa para todo lado, mas eu gosto de almoçar sentada lá no jardim, no sol, recebendo ali aquela energia na hora do meu almoço, me esquentando. Sortuda, porque lá a gente preservou. É o tempo de jardinagem, é o quanto você se conecta com o espaço. As pessoas, se elas descem de um apartamento, pegam o carro no estacionamento subsolo, dirigem, com isso o filme, e descem no apartamento e saem às 7 da noite para um jantar, as pessoas não viram o dia. Elas estão ali conectadas só com a luz da eletricidade. Ainda chega reclamando, tá calor lá fora, já liga o ar-condicionado. Tá calor lá fora, não se conecta com o tempo, com o clima, com o calor, com a chuva, com as estações do ano. Eu sempre questiono, nossa, já tá diminuindo o dia. No outono, as pessoas falam, diminuindo o dia? Nossa, diminui muito rápido. Eu falo, os dias ficam mais curtos no sol, né? Nós temos a diferença de fotoperíodo, né? Mais hora luz na primavera, verão e mais escuro no outono e inverno. E as pessoas falam, tem isso? Eu falo, tem. Pra que lado nasce o sol na sua casa? Não sei. Então, as pessoas elas se desconectaram do norte-sul, do leste-oeste, do primavera, verão, outono e inverno. As pessoas não falam sobre comida da estação, fruta da estação. Antigamente, nos restaurantes tinha embaixo na sobremesa frutas da estação. E tem fruta que tem o ano todo agora. Que loucura é essa? Então, a gente desconectou, entende? Isso são pontos ditos para todo mundo que está ouvindo começar a raciocinar sobre tudo isso. Você come manga em julho. Eu tô vendo abacate o ano todo no mercado. Então, você começa... Mas eu acho que o mercado... Essa não variedade é fruta real, da agricultura, né? Também. Existe o seu tecnologias, valor. Assim, ela... Tudo. Você existem tem morango o ano inteiro, mas agora chega em novembro, você começa a encontrar num valor mais... Sem dúvida. É que, na verdade, eu acho que a percepção mudou. Porque antes a gente via a fruta apenas naquela estação. Hoje a gente vê aquela fruta o ano inteiro, mas na época da estação, o custo dela tá mais acessível. Sem dúvida. Mas é uma desconexão. Nós estamos nos desconectando, não ficamos no sol, não entendemos o caminho do sol. Outro dia eu fiz uma reflexão com uma cliente, ela falou, Thalita, calma, eu preciso sentar, preciso de um dia. Caminho do sol. Existe um caminho. E relacionado a onde você está, onde você vive, os prazeres de estar na praia, toda aquela enxurrada que a gente tem de energia. Então, a biofilia, ela leva a um conceito, a um movimento de reconexão do ser humano com a natureza. E isso tem a ver com iluminação natural. Colocarmos iluminação natural nas casas. Não precisa transformar a casa numa estufa. Sim. Sou crítica de algumas arquiteturas que transformam a casa num lindo ponto de visualização de norte, sul, leste, oeste, mas
não entende que ali é um clima que precisa ser ambientado. A gente tem incríveis nomes, inclusive alguns que eu sou fã e premiados, que talvez a herança italiana ali, o italiano que brota, mas Boeri é um arquiteto italiano que fala muito sobre essa colocação do verde dentro da arquitetura. Então, os prédios são programados e são produzidos com a infraestrutura que todo jardim precisa, na vida moderna, porque não vivemos na selva. Precisamos receber um jardim dentro de um ambiente incrível e cheio de vidros. Para eu não transformá-lo numa estufa, eu preciso ambientar com planta. Nossa, então agora eu tenho uma dúvida bem importante. Por exemplo, um apartamento no primeiro andar... Eu tenho uma dúvida bem importante que é do meu endereço. Eu tenho endereço certo. Eu comprei um apartamento que é assim, né? No primeiro andar, e aí a gente tá cercado de prédios onde não favorece o sol chegar no meu apartamento, só se eu morasse no lado direto. Sim. E aí, você como é que eu trago essa energia? Que tem aquela coisa na hora que você vai adquirir, né? Faça sombra, faça sol. Na hora eu nem parei pra pensar nisso. Eu queria comprar um apartamento, mas assim, eu observei o quanto eu falei assim, cara, não bate o sol diretamente, né? Como é que faz pra eu trazer esse verde? Você deve estar na face sul. E eu tenho prédios em volta. Eu não vou conseguir nunca que o sol chegue lá. Então, como é que resolve? Enche de planta. Enche de planta que goste de sombra. Quais plantas? Aí a gente tem uma bibliografia. Você me pelo convida para um cafezinho que eu vou lá pelo menos 3 nomes. A cafeteira tá aqui, ó. Pra gente evidencia. Pra gente indicar pro nosso... São aqui, plantas que... folhagem. Sem dúvida, tem várias que gostam da insolação, tanto. Que não morrem tanto, que a gente tem que entender também, que colocar a planta dentro de casa, a gente tem que entender quanto de água a gente vai dar, que tamanho é o vaso. Então eu não tenho sol diretamente no meu apartamento, se eu coloco algum tipo de planta folhagem, eu consigo trazer esse ar puro. Eu posso também ligar pra você, né? Lá na Plantária, vocês vendem as mudas. Temos um viveiro que nos orgulhamos muito. Dá pra melhorar então, hein, gente? Bora lá, filha. Ai, me empolguei. Não, depois eu quero, quando a gente estiver lá no finalzinho, você já passa o endereço, já passa site, tudo pra gente conhecer. Sei tudo. Tem WhatsApp. Malvada. Plantária, é só procurar aí no Instagram. Não, pra gente Plantária, entender, porque assim, paisagismo. Às vezes você quer colocar uma planta, você vai lá, ganha e não vai pra frente. Aí tem gente que desiste porque fala, ai meu Deus, não deu certo, muito ruim de trabalhar, e agora? Não nasci pra isso, não tenho o dedo verde. Isso não é uma justificativa, né? Tem plantas pra todo mundo. Tem plantas pra todo mundo e tem a conexão das pessoas com as plantas também. Que é algo que às vezes a gente não pensa se a gente está realmente conectado a elas. Acho que esse é um dos maiores pontos, em que tudo hoje é descartável, em que tudo hoje acontece no flash, em que as pessoas não têm tempo de esperar uma planta crescer, florescer. As perguntas são, quando essa planta produz? Quando ela floresce? O que eu preciso fazer para ela dar frutas? Quanto tempo ela dura? E às vezes eu digo... Tem que aguardar cada quanto tempo? Você gostou dela? Você entendeu se a folha é fina? Se a folha é pequena? Da onde é a origem da planta? Se questionou qual benefício ela vai te trazer, da harmonia, do frescor, do benefício dos pássaros? Ai, não quero frutífera. Essas frutas que você me disse, eu não como. Folha no meu jardim. Aí eu falo, mas os pássaros comem. E nós usamos muito do espaço. Se a gente começar a refletir os tamanhos hoje das casas, da ocupação urbana, a responsabilidade que a gente precisa ter e observar das cidades para ela harmonizar a vida humana e a natureza, estamos distantes, dando-nos-luz dessa conexão real. E aí eu não vou entrar no âmbito de se tem rodovia, se é combustível fóssil, se é carro elétrico. Eu estou discutindo a conexão, por onde você anda. As pessoas discutem clima, mas as pessoas muitas vezes não têm acesso a uma ciclovia. E se tem, ela é extremamente quente. Então, ela não está ambientada para receber um trânsito de pessoas, para ter o benefício daquele momento, o frescor. Porque a gente precisa de árvore, né?
É a conexão. Como que vai, né? Adaptar aos tempos modernos, a necessidade dos fios da via, a tubulação dentro das vias também, com toda as a responsabilidade. árvores. E quanto que as pessoas se conectam com isso? Porque elas dizem, eu estou indo de bicicleta. Eu tive um cliente que fala, dia tal, eu estou indo de bicicleta para o trabalho, ótimo. Eu falei, quais são as árvores que você vê no seu caminho? Tem uma que era da chácara da minha avó, e eu falei, você está indo de bicicleta para salvar o planeta, mas você não sabe exatamente nem quais são as árvores que estão te sombreando. Então, é uma desconexão. E quando a gente conversou brevemente sobre vir aqui, é justamente esse entendimento. É entender que tudo é integrado, tudo está conectado, tudo é holístico e deveria ser do que é vivo. E nós pegamos pinceladas desse assunto. Ai, que cor que é a ótima cor agora da biofilia? É o tom de marrom. Ai, preciso colocar um piso de madeira. As pessoas não sabem qual é a madeira que está no chão. Então, existe ainda uma superficialidade neste desejo de realmente se conectar, entende? É você ir um pouco mais a fundo. E a vida moderna está na palma de nossas mãos. Eu quero descobrir o que é biofilia, você consumiu biofilia. A Tati sabe o nome da planta, da casa dela, da clínica. Então, é um assunto novo, não tão novo. O termo biofilia aconteceu no início dos anos 1970 e poucos. Foi um alemão filósofo psicanalista que trouxe esse primeiro momento de falar sobre biofilia. E depois ele foi sendo trabalhado por outros profissionais. E recente, né? Se a gente falar em 1970, se a gente fizer as contas, estamos outro dia, a menos de 100 anos. Outro dia, de acordo com o tempo da Terra. Exato, outro dia do tempo da Terra e até da nossa geração, de como viviam nossos pais e o que eles se conectavam e como era a vida nos 60, nos 70. A gente pode, né, um dia falar sobre tudo isso, que também nos gerou... bons filhos, afinal somos dessa época, sim, né? De pais dessa época. Mas é isso que eu puxo e é isso que eu busco levar, não só nos projetos. Talvez no meio do caminho desse modernismo todo, tecnológico, conceitual, a gente tenha perdido um pouco dessa conexão, talvez até pela estrutura arquitetônica das casas brasileiras, assim. Arquitetônica. É que eu não posso falar muito da arquitetura dos outros lugares. Agora é tudo, eu não sou tão é tudo estúdio, quanto menos, né, a metragem dos apartamentos. A gente é uma quantidade muito grande em determinados espaços, né? Você vê São Paulo, Campinas mesmo, que está crescendo muito. Acabam indo por metro quadrado e valor. A verticalização, né? Ela é uma constância que eu acho que não vai mudar, né? E não favorece. Por isso que, tem que ela não mudar e ela não nos dá muita margem, haja visto, né, o desenvolvimento da população, o crescimento populacional, não só do nosso país, mas do mundo, é entender como a arquitetura tem um peso enorme em propor espaços, como eu havia dito, em que um prédio, uma coluna, receba a vegetação. Então a arquitetura pode construir uma floreira, se a gente começar a usar termos arquitetônicos, sim, que envolvam os apartamentos, para que você tenha a conexão de estar na sua sala de jantar e ali do lado ter uma linda floreira, profunda o suficiente, irrigada, com as plantas certas, e que te coloque a olhar para o verde. E não que você tenha que ir à beira de uma janela e olhar para baixo. Para ver Muito menos que você precise de uma boa localização. Se você pode escolher onde você vai morar. Existem lugares e regiões mais arborizadas. Para que você tenha o benefício do verde. O verde acalma o nosso sistema nervoso. Se você for ainda buscar... E o verde junto com o barulho da água, então uma fonte... Elementos de biofilia. Nossa, é impressionante o quanto acalma, gente. Quais são os principais elementos da biofilia? Luz natural, eu acredito que seja um dos principais, pelo benefício que ele traz na nossa biologia. O ser humano precisa estar conectado ao ciclo circadiano, que é estarmos ativos. Tati sabe muito bem disso. Muito bem, muito bom. Estarmos conectados à vida durante o sol. Então, não só saber o caminho do sol, mas saber estar vivo, acordar com o sol e diminuir o ritmo com o cair do sol. A luz elétrica nos deu inúmeros benefícios, porém ela nos trouxe a ficar mais alerta,
a dormir mais tarde. Por todos os benefícios que ela nos traz. É uma televisão, é um som, é uma música, é uma festa. É a série. Exato. E aí isso te coloca contra o ciclo circadiano, inclusive hormonal. Porque você precisa do escuro para dar gatilhos de descanso. A melatonina é um deles, que começa a acontecer no nosso corpo a partir da escuridão. E nós bloqueamos um efeito biológico do corpo. Fora todos esses outros itens de natureza, ele te coloca numa vida muito mais acelerada. Ele te coloca numa vida de estresse, em que a gente passa... Ai, não fiz isso. As pessoas não se desligando, né? Preciso de uma lista. E as pessoas vivem de listas. E elas não sabem a estação do ano. A gente já tá na primavera? Então... por isso que esquentou, né? Já virou? Então, você vive numa dinâmica angustiada. Então, você não dá o seu tempo. A luz natural dentro da sua casa, você fala, nossa, já escureceu. Então, luz natural. Depois, elementos. Quanto menos elemento não natural, quanto menos elemento artificial, melhor para nós. A nossa conexão, ela é com o vivo. E o vivo é madeira, pedra, água. Então, se você conectar todos esses elementos em uma construção, em sua vida, você vai ter benefícios biológicos, você vai ter benefícios sensoriais. E aí você entra em um outro ponto em que você vai ter tempo para se perceber, em que você vai ter tempo para olhar para o outro. Silenciar a mente, né? Aquele time de você vai dizer... trazer benefícios para o... Hora de acender, hora de todos os pessoal. Sentidos. Em todos os sentidos. Eu já quero morar na casa da Calico. Imagina então, se você coloca... Eu quero morar na casa da Calico. Estou em love. Imagina um mundo perfeito. Em que você tenha uma floresta amazônica que nos envolva, uma mata atlântica que nos envolva e vivamos felizes, sem ruídos, com menos barulho, acordar com frescor. Com o frescor do orvalho. Pássaros. Passarinho. Estamos barulho sonhando, da gente. É o meu sítio, veja. Todo dia Onde de manhã, fica quando esse eu sítio? acordo, Longe aqui de Campinas? Onde que é Barão Geraldo, pertinho. Pertinho. Cidade universitária. Vamos abandonar tudo e morar no sítio. Hoje de manhã eu tenho escrito pra Luísa, estou muito animada, estou muito feliz. Hoje eu estava conectada, aí eu li mais algumas coisas que eu queria trazer. E quando eu acordei hoje, bem cedo, eu escuto os pássaros todo dia em casa. E são vários deles, graças a Deus. As maritacas estão fervorosas ultimamente. Estão. Ando acordando com várias. E aí eu acordei com os bichos. E eu acordei e falei, nossa, que delícia, meu Deus, muito obrigada, que bênção. Aquele hashtag, né, tão levantado, gratidão. Será que as pessoas realmente se sentem gratas pelo momento em que elas estão vivendo? Hoje de manhã eu trabalhei isso. Eu acordei, eu falei, nossa, que delícia, eu vou lá falar sobre isso, sobre a minha vida. Eu acordei, tomei um café. Tudo bem, os estresses, os compromissos, as alterações acontecem. Não, eu já tô arrepiada do tanto que eu já aprendi com essa mulher, assim, a energia que ela traz é um negócio. Você já quer viver o mundo dela, entendeu? Ô, Thalita, como que é empreender com aquilo que você é tão apaixonada? Porque a gente sente assim, suas filhas, né? Suas filhas, né? Assim, devem assim ser crianças super zen também, você não né? tá sentindo a paixão dela no assunto, no desenhar de cada palavra que ela narra pra gente? Como que é empreender também manda isso, muito assim? bem no negócio. Ele traz a ideia do negócio do jardim e tal. É uma dupla dinâmica. Muito legal, porque eu já tive amigos. Eu moro num sítio em que era dos meus bisavós, passaram para minha avó. Eu tive a oportunidade de morar lá adolescente e ter podido convencer o Armando, que você conhece forró bem. De Barão, ela é também de Barão. foi pós-momento forró. Ter convencido o Armando a morar lá e a gente embarcar na Plantari, porque a Plantari é um sonho de verdade, justamente pelo que eu disse no começo, que é o veículo de levar tudo isso. Palavras e essa oportunidade que eu agradeço imensamente de poder levar o que eu sinto, o que eu gosto e o que eu vivo para as outras pessoas é uma bênção. Mas entregar um jardim, entregar um espaço para alguém e dizer, boa vida, divirta-se, leve as crianças, vá colher a sua horta, vá colher sua fruta, tira o sapato
É uma delícia então, mesmo, colher no pé, né? Eu falo com minhas caizucas. Eu falo bom dia, eu falo, minhas lindas estão mais gordinhas. Eu converso com a planta, porque eu sinto assim, Deus, eu vejo Deus nas plantas, assim. Eu vejo existe a vibração, claramente. Existe a conexão. E elas também se conectam conosco. É que temos ainda bloqueios energéticos. A gente não sabe falar a língua delas, né? Talvez a Thalita saiba. Talvez a Thalita converse com ela, desabrocha a hora que a Thalita conversa. Ela vai abrindo, assim. Ela abre. É uma coisa muito legal. Mas tem diferença quando você conversa com a planta. Eu converso. Por exemplo, eu não sei o nome das plantinhas que eu tenho em casa. Eu tenho uma amiga que ela virou a gente brinca que pra ela as plantas viraram os pets e os cachorros dela viraram os filhos, a Mariana Malta. Ela me deu uma plantinha, não sei qual que é, só sei que tá lá. E eu falo com ela todo dia de manhã. Eu falo, oi amiga, virou amiga. Eu acho que você cria conexões e tem um livro maravilhoso que, se as pessoas gostarem de uma bibliografia ou de uma dica de título, que precise se doar para entender, talvez leituras pausadas, porque é um livro denso. Chama A Vida Secreta das Plantas. É um livro que eu acredito que todas as pessoas que consomem o título Biofilia desejam, querem entender, elas devem se dar um tempo para essa leitura. Porque ela é um ponto de abertura de mente. Você pode gostar ou não, você pode acreditar ou não, mas você se abre para aquilo e tenta buscar o que é essa conexão. Porque eu não conheço pessoas que possam me dizer, eu odeio planta. Eu acho que eu nunca ouvi isso. Eu não gosto muito e tal, mas putz, também sem planta é difícil. Tenho dó de ter planta, porque eu sempre mato elas. Eu acho que é mais comum. Cuidar, né? Mas não existe a palavra eu não gosto ou eu odeio. Não tem. Eu nunca ouvi isso. Então, o fato de não ter e o fato da gente ter essa parte biológica de se conectar com o ambiente é algo que eu tenho o privilégio de trabalhar e o privilégio de falar, de amar, que eu realmente amo esse trabalho pelo valor que isso tem. Aliás, se tem um dos temas em que a gente pode levantar, inclusive, todos esses itens que nós falamos, eles não nos só melhoram como sociedade, como seres humanos, mas eles nos trazem longevidade. Então, você está conectado com o jardim, você se sentir útil, Sim. Você conseguir produzir comida e o quanto você consegue entender o valor dessa ação nos dá valor como pessoa. Sim, é uma conexão muito boa mesmo. Então é uma delícia. Então, Thalita, como é? É uma delícia. Assim, depois que a gente começou a conversar pra sua vinda aqui, eu comecei a dar uma pesquisada a respeito do tema e também tive acesso a algumas pesquisas que a própria NASA faz a respeito de, algumas espécies, né, que ela faz uma filtragem do ar, ela tira algumas toxinas. Isso é real? Se eu identificar alguma toxina no meu ambiente, se eu botar uma determinada planta, ele vai curar aquele espaço? Esse assunto é muito polêmico e eu acredito que os estudos, eles têm valor, como todo estudo ambiental, mas ao mesmo tempo ele é talvez muito direcionado como uma pílula para rejuvenescer ou uma pílula para te emagrecer ou algo tipo para... a babosa para o cabelo. Você começa a criar soluções rápidas, direções rápidas, como se houvesse uma fórmula mágica para se resolver. E esse é o grande ponto. Não há uma fórmula mágica para uma ação dessa, porque ela é integrada. Quando eu faço jardins e as pessoas me pedem, esse jardim vai atrair insetos, animais, sapos, gambás. Eu digo, abelhas, sou alérgica à abelha. Eu falo, você está aqui num ambiente em que não é a cerca da sua casa que vai dizer para a abelha que ela não pode passar. Vamos colocar uma placa para Como é que faz? O seu vizinho vai ter uma flor que atrai abelha. Então, se a gente continuar pensando num cercado, a gente vai continuar errando. Então, eu
acredito, confio em estudos, sejam eles financiados por ABC ou com objetivos discutíveis ou não, sérios ou não, mas eles muitas vezes buscam responder algo como uma pílula mágica. E eu não acredito na pílula mágica. Eu acredito na melhora do ser humano, para que ele entenda aquele ambiente, para que ele respeite aquele ambiente. Eu acredito no uso de todos esses benefícios na saúde para que as pessoas não adoeçam. Eu acredito em um bom urbanista em que vai fazer uma construção de uma cidade em que vai melhorar todas as condições do ar. Porque como você pode filtrar um ambiente requadrado? Ele precisa estar conectado, senão ele vira um ar-condicionado. Que precisa limpar o filtro. Sim. Então, não existe essa segmentação dentro da natureza e dentro do espaço, a ponto de você dominar isso e responder. Olha, aqui é um ensaio fechado. A biologia me deu a oportunidade de fazer alguns ensaios. E aí, quando você faz alguns ensaios, você está trabalhando muitas vezes num ambiente fechado, controlado, monitorado. E nós não vivemos assim. Nós vivemos com muito mais do que isso. E é esse o ponto. Não existe pílula mágica. Tô vendo uma série incrível sobre a longevidade que tá na Netflix. Eu não sei exatamente o ano de lançamento, mas ele faz estudos sobre as zonas azuis. Qual que é o nome da série? Vamos anotar. Da qualidade de vida, né? Dessas pessoas que vivem nesses locais. Como viver até os 100. Até os 100. Esse é o nome da série. Os segredos das zonas azuis. E ele, quando vai fazer um estudo sobre esses lugares onde tem os maiores longevos, da maior quantidade de longevos, e longevos são centenários, ele faz um estudo da sociedade. E aí ele começa a elencar tudo isso. Então ele faz uma gama de possibilidades e razões para que aquelas pessoas sejam longevas. Então, não existe como a batata. Batata é ótimo para você viver até os 100 anos. É uma soma de coisas. Né? Exato. Amigos, eles falam, né? Você já amigos. Eu vi um pouco. É divino. E eu falei, cara, é impressionante, assim. Eles têm muito amigos, eles têm, assim, uma vida mais simples, uma qualidade de comer, dorme, acorda nos horários, movimento, exatamente. Essa história... Muito a história do jardim é muito impactante para mim. Eu cheguei em momentos iniciais ali que eu fiquei até emocionada, assim, porque você vai falando, você foi ativando algumas histórias. E você fica pensando, eu vou viver lá onde ela tá falando. É que assim, é um absurdo. É muito difícil a gente não pegar o nosso contexto e trazer para algumas conversas aqui no podcast. Mas, por exemplo, eu me recordei que quando a casa dos meus pais, eles moram em Ribeirão Preto. Na casa deles, a área da frente, ao invés de fazer piscina, minha mãe fez um grandíssimo jardim. Que legal. Tem fonte, tem um cajueiro que faz muito tempo que não dá caju, né? Preguiçoso. Tem cerejinha, uma cereja silvestre, não sei. Tem pitanga. Tem tanta fruta do conde, goiaba. Aí você chega lá, já dá uma sensação. Aí assim, a gente vê, na minha própria casa, a gente vem trabalhando, tá terminando, graças a Deus, a minha reforma, mas assim, na parte da frente eu já deixei uma área pra colocar um jardim. Aí você começou a falar da questão da luz. Nossa, lá em casa na minha casa vai ter jardim com tem luz. Uma janelona. Eu vou vender meu apartamento e vou morar embaixo. A loucura da conexão, o Guilherme, meu marido, ele começou a pesquisar algumas coisas na internet e ele resolveu simplesmente fazer uma hidroponia na despensa. Maravilhoso. Caramba. Tá desenvolvendo um projeto lá, porque ele falou assim, não, eu quero colher as hortaliças dentro da minha casa, porque eu não quero que estrague na geladeira. E não é uma delícia? E cara, tá sendo assim, o nosso projeto por enquanto, né? E o paladar? A gente ainda não colheu, porque elas estão nascendo, mas todo dia a gente vai lá ver o tanto que ela cresceu um pouquinho. Tem mais uma folhinha aqui, nós vamos comer daqui a pouco agrião. E tem que continuar cuidando, viu? Porque depois mas o legal da hidroponia, meu amor, é que a água roda lá, fica comida. Daqui a um tempo a gente vai conseguir colher. E o barulho de água dentro da cozinha. Nossa senhora, que pessoa. Eu nunca ia imaginar isso. Mas assim, são
pequenas ações, né? Que dá pra que fazer. Já muda, que é tudo isso que ela falou, dá pra desenvolver um projeto, né? E eu te digo, duvido que você não vai ter um dia, quando ela começar a dar ponto de colheita, em que você vai querer chegar em casa logo. Pra testar, pra provar. Ai, já deu, já pode comer. Ai, que delícia. Teve uma história que essa é gostosa de contar, porque a minha filha chama Maria Flor e a gente, né, tá no sítio, a gente mora no sítio há 13 anos e a Maria nasceu lá, ela vai fazer 8. E a gente tava com uma funcionária nova em casa e a Maria, pequenininha, acho que ela tinha uns 2, 3 anos, ela entrou e falou assim: mamãe, eu quero cenoura. A moça gentilmente falou: ai, claro. E foi em direção à geladeira. Maria Flor foi em direção à porta da cozinha. Ela falou assim: não é aí, é na Ota. Maria Flor é o nome da filha dela. Ela queria pegar a cenoura da horta. Né, porque pra ela a analogia É é ali. a planta. E a hora que ela... Maria, tá bom, então ensina a moça como que a gente vai colher a cenoura. Ela olhava e falava assim: aqui tá gordinha, aqui em cima. Porque aí dá pra você ver a cor da cenoura já em cima, próximo do ramo verde. E eu, vai filha, então colhe. Conforme ela colheu, ela, e é grande. Então, a conexão dela entender e pergunto. A conexão dela que o alimento dela não tá na geladeira. Olha, quantas Tati, a gente crianças sabem disso? Primeiro podcast meu e da Tati, a gente falou um pouco de nutrição. Aí ela falou assim: você tem que analisar se você tá mais descascando ou abrindo. Exato. Ela tá descascando e lá ela ainda tem um lá sítio, na horta. vai no mercado, Thalita? A gente vai abrir agora uma venda. Vai ao mercado? Vamos abrir uma venda. Mas é real. Quantas crianças sabem como se colhe cenoura? Meu, e sem agrotóxico, milho, né? É uma delícia. Da onde veio um leite, da onde veio a carne, a gente da onde que plantou veio milho pra Maria ver e abrir. Veio o açúcar. Delícia. Então, essa conexão não há. E a educação nesse momento também é falha e eu critico. Como é que a gente vai criar pessoas, seres humanos conectados ao ambiente se você pede a comida, facilidades incríveis da vida moderna que nós temos, porém você não está preocupada a origem, de onde ela veio, quando ela foi produzida, quando ela foi embalada ali, ela ficou numa geladeira, não. Você se desconecta do seu alimento e nós precisamos do alimento para termos energia, diz muito isso na série. Os longevos, eles comem poucas quantidades, mas eles comem comida de verdade, comida nutritiva. Então, eles têm uma condição mental, fisiológica, muscular, que uma pessoa sentada o dia todo não tem. Outra reflexão, nós somos 60% ou 70%, eu falo, 80% água. Ele atrapalha a nossa vida. Tem que ir no sol, tem que comprar uma bicicleta. Tá vendo? Esse tal do iFood. Hoje eu peguei e fiz um negócio simples, tudo da natureza. Tudo bem, não é do Cid da Thalita, mas era da natureza. Não, eu falei, cara, eu priorizo isso na minha geladeira, no meu corpo. É importante, mas você é uma minoria. O meu amigo colaborador, ele tá tomando um sol. Não fala mal do iFood, não, porque o meu amigo que tá levando a comida pra mim, ele tá a favor tomando do iFood, sol. pode continuar pedindo hambúrguer ao final de semana, tá tudo bem, uma grande indústria, mas não é nada disso, mas conectar. a gente pode 80%, 90% tentar priorizar. Mas eu posso, por exemplo, o que eu posso fazer pra essa questão do alimento? Por exemplo, a Tati que mora no apartamento. Um vasinho pra eu colocar... Temperos. Ah, sim. A gente tem um manjericão, a gente vai começar a falar de plantas, que é uma coisa que sempre me preocupa, porque as pessoas pegam as coisas como regra, e não é. Mas existem alguns temperos, vamos falar assim, existem alguns temperos em que você pode ter, e eles vão ser sazonais, porque é comida, é produzido para ser consumido, portanto você vai ter que trocar a cultura, senão a gente teria, né, não teria necessidade de rotação de cultura ou de produzir outras mudas, enfim. Se você tiver ali o seu tempero, consuma, tenha o hábito de ir até a colheita de uma folha de manjericão para colocar na pizza. Posso colocar então um alecrim na minha cozinha? Deve para que você eu tô tomando, conecte. Faz bem chá de alecrim, Thalita? Eu acho que deve fazer, aliás, eu acredito na força das ervas, não? Porque eu tô tomando muito chá de alecrim. Como que eu poderia montar, assim? Eu posso comprar um vasinho ali numa Leroy Merlin,
sim colocar. Preciso pensar. Os sazonais você compra em hortifruti, usa aqueles vasinhos compra que você uma pega terra ali. vegetal, já compra o vasinho Brinca, pronto. tem inúmeras formas hoje, né, no Instagram, YouTube, ensina a fazer um vaso precisa ter boa drenagem, precisa ter um solo nutritivo. Planta muda ali, se conecta, se suja, pelo amor de Deus. Limpa, água, vou se entender suja, como vou aguar aquela planta. Exato, leia sobre ela. Quanto de água precisa um alecrim? Quanto de água precisa um manjericão? Como você manipula o manjericão? Podamos as flores. Cheiro verde também? Perfeito. Salsinha, cebolinha, são temperos que nós usamos muito. Tem muita vitamina C na salsinha. Bota a salsinha fresca numa salada de alface com manga. Do meu vasinho. Mas aí tem croque. Por exemplo, eu posso Aí falou pensar, comida, tempero, eu já fico apaixonada. Já tava algum limite de planta, não faça 300, faça 5. Na verdade, faça quando aos você for unir, pra gente tentar estimular todo mundo a ter planta no apartamento, todo na mundo casa, tem que ter na casa planta. da tia, todo mundo, da avó. gente, comprando manjericão, cheiro todo verde. Mundo tem que ter planta. Posso no pôr seu no quarto, vasinho. posso pôr na minha sala de TV. Se eu for já vamos florestar. Como vamos criar maníacos de plantas por aí? É só no jardim? Não é só no jardim? Onde eu vou comprar? Paisagista, por favor, o que eu coloco dentro do meu design? Plantas já prontas ali? Ou não? Assim, é só mais projetos grandes? Não, temos a opção de receber demandas como essa. Logicamente que a gente precisa entender tamanho, local, enfim, tudo isso. Você abriu uma venda, tô esperando a venda. A venda da Thalita, igual Poxa, aí sim vale a pena. Vai lá pra Barão, chega na venda da Thalita, já compra os temperos, as plantas, já pega entrega os vasos. naquela cesta antiga de filme, assim, que as mulheres vão pegar os temperos pra fazer os remédios no campo. Eu já amo de camponesa. Já vou comer balaio. Mas imagino ela já com a faixinha, com a bota no mato, sou eu. Ai, coisa bota linda. Suja. Mas quando você me fala sobre o que fazer e sobre ambientar, pode pôr no quarto? Pode pôr na sala? Pode pôr na varanda? Pode. O que pode? Pode você entender que horas bate o sol na sua varanda. É o sol do meio-dia, o sol das 8, o sol das 5:30. No inverno nem bate sol, às vezes, se o sol bateria às 5:30 da tarde no verão. E esse é o maior ensinamento. Se tem um ensinamento em que eu gostaria de deixar é que, pode ter planta, ótimo, existe uma regra, voltamos à pílula mágica. Não. Existe o seu interesse em saber qual é a insolação dos seus espaços, quais são os tamanhos de vaso que você pode ter e o quanto você pode se dedicar. Porque ter 1 milhão de vasos e todos estarem morrendo e desnutridos, a energia é reversa. Ela vai te fazer mal. Porque é negligência. Planta não tem pé em vaso. Não tem autonomia. Ela não consegue correr, né? De hidratação. Ela não tem autonomia de nutrição. Então você é responsável por ela como um bebê. Você tem que nutrir e hidratar. Não adianta achar que comprou, onde compra a melhor hortaliça. Ótimo, ela vai chegar ótima na sua casa. E dali pra frente é problema seu. Então, leia sobre o alecrim. Quantas horas de sol ele precisa? Ele precisa de um solo bem drenado, pouco drenado, mais úmido. Então, essa é a questão. É, de novo, não ter uma fórmula mágica. Mas você quer uma floresta em casa? Eu tô buscando uma fórmula mágica. Não é você, são as pessoas. É todo mundo, mas é o mundo. Eu acho que o mundo moderno fez a gente sair buscando pílulas pra tudo. O povo quer praticidade pra qualquer coisa. Soluções mágicas. Então, você quer resolver um problema de qualquer que seja. Soluções mágicas. Não há. Se você não tiver tempo, automatize. Exato. Dá pra automatizar a irrigação. Quero chegar em casa com as luzes acesas. Aqui o pessoal não tá indo nem ali no interruptor. Eles estão falando pra Alexa resolver nossa vida aqui. Na casa dos meus pais, o jardim... daqui a pouco ela aciona, acha que a gente tá chamando ela. Na casa dos meus pais, meu pai colocou no jardim uma automação de irrigação. Então, todo dia, 6 horas da manhã, você já começa a ouvir um chiadinho de água. Assim, eu me sinto na chácara da minha avó, que eu cresci na chácara até bonitinho. Você acorda, a grama já tá Mas essa é molhada. A infra do jardim que tem que ter. Thalita, infra? O jardim precisa de infraestrutura? Precisa. Lógico. Ela precisa de um bom solo, ela precisa de uma boa drenagem, ela precisa de sistema de irrigação. Para quê? Para ela suplementar, para ela dar condição daquele espaço viver e sobreviver.
Ai, Thalita, acabei de fazer o sistema de irrigação, então você já plantou o jardim? Não precisa molhar. Eu falo, precisa. Você vai molhar o tronco, você vai molhar a copa e você vai dar água pra ela ali, ó. Igual você tomando água com calor. Você vai... Eu preciso pensar na minha plantinha como um todo. Não é só botar água ali no pezinho dela. Veja uma coisa. Você faz qualquer atividade física ao ar livre. Calor. Ai, que calor. O que você faz? Ou você se abana, ou você tira a blusa, ou você joga água na cabeça. Era o que eu queria que você dissesse. Muito obrigada, e não foi combinado. Quando você joga água na cabeça, você diminui a sua temperatura corporal. Sim. Nesse momento, o seu corpo está mais apto a se hidratar. E as plantas não são diferentes de você. Quando você molha elas, você diminui a temperatura delas. Portanto, aquela água que você está dando ali, ela é rapidamente ou mais facilmente absorvida. Thalita, posso molhar a planta meio-dia? Eu falo, chuva tem hora? Posso molhar a folha de baixo? Eu digo, Senhor Jesus, e quando venta? Se tiver muito calor, e essas por chuvas exemplo, todas caem tanto de árvore. Você quer chorar? Eu quero chorar, eu quero questionar, eu quero propor, eu quero dizer, por que não vamos melhorar isso, por Porque não favor? poda um pouco para não cair tanto? Por que não Cadê poda essa manutenção? Uma planta Que cai torta. muito em Campinas, cai muito, né? Será que as plantas foram usadas no local certo? Será que a espécie é correta? Será que Normalmente é lugar abandonado o também. manejo, essa palavra não é usada, manejo. Como foi manejada aquela árvore de grande porte? Então, por isso que eu mencionei o urbanismo. Extremamente importante. Sim. Não é só o tamanho da rua, sarjeta, calçada, o quanto você vai se locomover, quantos carros cabem, ciclovias. É como isso está ambientado. Questões de PTU verde também ajudam, A gente vai votar né? em você nas próximas eleições nesse sentido? Como é que a gente vai fazer? Eu posso só dar pitaco? Pode, tá permitido. Não, mas são questionamentos Thalita, interessantes. Cara, pra cuidar Pode dessa tudo parte bem, da ela organização. pode dar pitaco, Já vê quando que eu ia ela votar pode nela. ser candidata, ela pode ser tudo que ela quiser, pode ser bióloga, pode ser sócia da plantária. Inclusive no Rio de Janeiro, porque vocês fazem projetos grandiosos no Rio, né? Como é que foi isso? Foi indo? O projeto do Rio de Janeiro na nossa vida, ele tem duas conexões muito interessantes. Uma delas, e acho que a primeira deve ser dita, é a nossa conexão com a Mata Atlântica. Digo por mim e pelo Armando. Somos apaixonados pela Mata Atlântica, somos apaixonados pelo lifestyle de praia, de o dia inteiro no sol. Ah, mas gente, vivendo. Eles fazem quem não uns projetos, gosta de coisa praia mais linda São do Guilherme, mundo. eu acho. Tem que levar ele para o mundo. benefício biológico, diga pra E ele. aí vocês foram Rejuvenescedor. participando ali de licitação para participar ou não? São lugares mais privados? Eu tô por fora, conta pra São mim. momentos, a Plantari, ela existe em Campinas, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, pelo nosso amor à Mata Atlântica, por termos tido a oportunidade de trabalhar com clientes muito legais, cariocas, e porque temos algo muito legal que é da nossa história. Nós somos existe um formato de projeto que ele pode acontecer em que você começa a desenvolver uma ideia, um projeto, um conceito e de repente ele passa por uma consultoria. E um dos projetos grandes em que nós tivemos a oportunidade de fazer a consultoria foi o projeto do Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Coisa mais linda. E é um projeto 100% de plantas nativas, é um projeto que trabalhou com revegetação, é um trabalho bacanérrimo em que a gente conseguiu colocar frutas, em que a gente conseguiu trabalhar num conceito para receber bem, para estar lindo, para estar incrível. E profissionalmente foi um dos projetos que a gente se orgulha muito de ter trabalhado. E fomos consultores do projeto do parque. O Armando teve a oportunidade de ser o responsável técnico da execução do projeto dentro do Parque Olímpico. Ele trabalhou por anos lá. Eu vi. E essas oportunidades de estarmos no Rio, de vivenciarmos tudo isso, nos abriu portas para outros trabalhos, para outras conexões. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar nos Estúdios Globo, nós tivemos a oportunidade de fazer cenografia. E, poxa, Thalita, mas é um projeto que acaba, né? Diferente daquela entrega em que você entrega um ambiente para a vida de uma família. Mas floresceu. Existe um conceito muito interessante que eu aprendi com bons cenógrafos, inclusive, em que eles nos diziam: nós não estudamos só o figurino de uma novela ou de uma história de um tempo que a gente está contando, a gente estuda a vegetação daquela época.
que era usada como hoje nós temos as plantas xodó do mercado, momentâneas, né? Em alguns momentos a gente tem as da moda, né? O jardim da moda, o conceito da moda existe, não é só um tênis da moda. Essas que estão no Campinas Decor, essas que são... Essas que vêm, essas que às vezes... aquela que tá mais acessível no mercado, de repente, também, né? ou aquela que parece que é nova, né? E a gente muitas vezes trata aquilo como corriqueiro. E a gente teve a oportunidade dentro desse trabalho cenográfico de entender que havia um estudo também da vegetação da década de 70, de 80, vasos, estruturas de vasos, cores. Então, a Plantari, ela tem um pé carioca. Eu digo que eu também sou um pouco, minha mãe saiu grávida de lá, de um carnaval, e eu nasci em dezembro. Filha de carnaval. Eu sou filha de um carnaval carioca. Então, é muito legal, a Plantari continua trabalhando lá, em alguns outros bons trabalhos, trabalhamos com pessoas muito legais. E conseguimos trazer o que a gente entende de projeto, que a gente consegue colocar nos projetos do interior, em Campinas, em Itu, temos projetos legais. Fizemos já projeto na Serra, no Rio. Em Campinas fizemos o projeto da expansão do Galeria Shopping para quem é de Campinas. Coisa mais linda. Fizemos um open mall em Mogi Guaçu. É lindo mesmo, maravilhoso. Galeria É um dos mais bonitos. Eu acho, Nossa. eu gosto bastante, principalmente quem já teve a oportunidade de vir ao shopping Galeria e ver a água, o espaço aberto, o céu entrando, ele perde um pouco aquela característica do que o shopping nasceu, né? Porque o nascimento do shopping, o advento veio para que você não percebesse o tempo passando, para que você se mantivesse naquele espaço consumindo ainda mais. Eu acho que agora a gente vai passar por um outro advento, que é esse conceito mais galeria, shoppings maior, com espaço aberto maior, por conta dessa nossa necessidade, né? Não, e Campinas não é uma cidade tão favorável para a parte de lazer, né? A gente tem a Lagoa do Taquaral, então assim, você tem o shopping, galeria, os parques, né? Uma coisa de lazer. Quando a gente pensa sobre a área pública, é exatamente esse questionamento. Quais são os parques que nos recebem? Cadê o parque ecológico, Thalita? Cadê pra gente votar em você, pra você ir lá? Quem que tava ouvindo a gente, pode me ligar. Por favor, parque ecológico, precisava ser um Thalita, nesses projetos, tipo galeria, projeto de parques lá do Rio de Janeiro, quando você vai fazer uma curadoria de plantas ali, você pensa sempre nas espécies nativas. Qual que é o seu cuidado como bióloga nessas questões? Mestre em biologia. Nossa mestra. Chique. É complexo o trabalho. Eu não gosto de levantar a bandeira de trabalhar e ter um valor incrível apenas um uso de nativas, porque nós temos plantas exóticas que são benéficas quando bem utilizadas, quando não se transformam em pragas urbanas, como temos muito, infelizmente, aqui a gente pode visualizar. Mas o trabalho mais complexo é fazer boas composições. Se entendermos que temos que unir árvores, palmeiras, para fazermos os ambientes terem aquele frescor, aquele vento, aquela sensação que todo mundo consegue sentir agora, de uma forma harmônica, porque as plantas se autorregulam, elas vão se ajeitar. Então, você fazer boas escolhas. Escolher elementos em que floresçam preferencialmente ao longo do ano. Então, você não vai ter um jardim só verde, um jardim só florido no inverno, um jardim só florido no verão. A gente vai ter a expectativa do IP, né? Ai, tem coisa mais linda que os IPs, gente. É maravilhoso. O amarelo, é maravilhoso. Branco, Não, Nova Campinas, eu ando ali naquelas ruas. Aquela nossa foto, Tati, de bicicleta do IP rosa, lembra? Eu vivencio, assim, eu realmente fico apaixonada, porque cada árvore eles são linda. Imensos, o bairro Nova Campinas, aquelas casas antigas, realmente e aí você anda, você faz... Ai, que lindo. Olha como ela tá hoje, né? Tem a gente grita assim, a região do bosque ali, né? É lindo. Eu acho lindo. Então a responsabilidade é fazer uma composição e uma lista de plantas em que você entenda bosque e subbosque, preferencialmente de nativa, sem dúvida, não pelo conceito excludente das exóticas, como se elas não tivessem valor. Não isso, mas colocar benefícios em que você coloque plantas nativas ali. Você vai concluir comigo, desde que começamos no começo a falar,
os animais vão se beneficiar. O desenvolvimento dessas plantas será mais fácil. Porque ela está ambientada ali. Qual o manejo que ela vai te dar? Talvez menos do que dê a outra, que não está adaptada ao clima. E aí você vai fazer uma composição em que você vai unir elementos arbóreos de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, forrageiros. Então, o conceito de projeto, de parque, de espaço, de condomínio, agora eu estou desenhando um condomínio, que também é maravilhoso, é um mega desafio, porque é uma área maior, vivem mais pessoas, tem vários olhares diferentes, gosto disso, não gosto daquilo, tenho medo da abelha. Então, é servir, é um trabalho de servir a mais pessoas. Um trabalho de um parque é para ainda mais pessoas. Quando você faz um projeto, você acaba junto com os outros componentes, aí, arquiteto, engenheiro, pensando em raiz, estruturação, tudo. Porque isso é folha esqueci. Nas calhas. Nas calhas. Sem dúvida. Tudo isso é também analisado. É parte do conjunto. Para os dois, para construção e essa parte de ambiente. Exatamente. Ficar numa biofilia, né? É o que eu estava falando para a Tati no começo. Hoje, contar tudo isso para vocês é muito gostoso, porque eu volto lá, eu revivo todos esses momentos, todas essas conquistas, que são conquistas que eu gosto de lembrar, que eu me orgulho de ter vivido, que me coloca numa posição crítica diante do que eu vejo e me coloca com uma responsabilidade para mim mesma, de dizer o que eu vou fazer com tudo isso que eu vivi. Então eu falava pra Tati, eu morro de vontade de produzir cursos, de produzir palestras, de produzir conexões como essa, que trazem benefícios para mim, que trazem benefícios para quem ouve, para quem vai ouvir, quantas vezes forem, e para que as pessoas consigam entender os espaços, porque infelizmente muitos alunos que saem para o mercado, eles não conseguem entender volumetria de terra, então eles não conseguem traçar o ambiente externo a uma casa. Se existe um terreno desafiador, é difícil você fazer o trabalho externo sem questionar estabilização de terreno, sem locação de muros, escolha certa de vegetação. Então, o conceito holístico, ele traz todas essas disciplinas. É um trabalho multidisciplinar para essa entrega final. Não existe arquitetura feia, existe arquitetura ruim. E para quê? Existe uma construção que não usou bons elementos, mas em que sentido? E se você consegue unir tudo isso, boas escolhas, bons projetos, e um conceito harmônico, é muito melhor. E eu não consigo tirar o pé da obra. Eu não sou uma paisagista de escritório, eu não sou uma paisagista única e exclusivamente do lápis, porque eu desenho a lápis no escalímetro e no bolômetro. Eu não desenho no computador. Ela gosta de se conectar. Eu traço e às vezes eu sei que quem vai desenhar não vai fazer exatamente aquele desenho. Mas na hora que eu tô na obra, eu pego um pouco de cal e eu marco o desenho e a curva com o cal no chão. Porque isso é você estar conectado com o seu trabalho. Então, o trabalho ele precisa desse conjunto. Tá com bons arquitetos. Eu tenho o benefício de ter pessoas incríveis nos trabalhos que eu entreguei. Incríveis, que eu amo. E até para dizer para eles todos, eu não conseguiria me conectar se não houvesse uma boa energia. Eu não consigo. Eu imagino, porque a energia da pessoa é elevadíssima, a frequência. Eu imagino, ela não vai conseguir. É muito gostoso. É muito legal. E é um conjunto. E isso me faz e tem me levado a buscar esse tipo de entendimento. Essas parcerias também de conexões. Produzir, né? Isso. Mas quando você fala dar um curso, no seu caso seria um curso na prática, na área, ali, no campo. Numa visita em que façamos não é um curso obra. Online, a gente já não tá trabalhando. Não, e outra coisa, esse curso online não vai formar. E pra quem é esse curso? Que já não vai ter, inscrições já esgotaram, mas qual que é a inscrição? Pra quem? Quem tá se formando em paisagismo, em arquitetura? Nós temos um curso de jardinagem profissional que fazemos, já fizemos com alguns clientes que tinham uma rede de funcionários. A gente fez um curso
de uma semana a propaganda, né? Mas nós já fizemos um curso, temos apostilas e tudo mais. Não vou dizer que isso está extremamente regulamentado, não posso dizer em que tipo de registro. Mas de repente é um curso também, curso também para Luísas e Tatis da vida. Exato. Que querem mas eu acho que é mais pra quem é profissional da área, né? Não, também. É um curso que aí que tá. Quando a gente fala em sentar e fazer esse bate-papo, eu duvido que você agora não vai ler sobre o alecrim, que você falou que tá tomando um chá. Sim. E você duvida que não vai ler sobre alguma coisa que falamos aqui, da avó, da fruta, da... Então... Drogada, do consumo de informações aqui, ó. Acabou! Você vai curtir. Trouxe um assunto novo, a gente já tá aqui, ó. Manda livro. Você vai! Manda o link. Não, mas vamos você lá. vai falar O que com falta outras pra gente pessoas? executar esse curso hoje? É tempo? Hoje falta organização, porque pra mim não é só um curso. Porque às vezes alguém que tá nos assistindo Um já vai bate-papo, organizar esse curso. curso. Ó, já fica aí, a gente já faz conexão entre vocês. Exato, curso. Eu tô morrendo de vontade de fazer palestras em faculdades de arquitetura. Fica a dica. Eu vejo meus estagiários, eles não chegam com essa bagagem, eles sofrem para entender uma construção de talude, de estabilização de terreno. Então, sai tudo muito cru, né, da formação. Porque ali. é o 3D, é você tá lá de pé sujo, olhando a obra, como é que eu vou desenhar esse talude, como é que eu vou... Muro aqui, que é a altura do muro. Então você não se conecta com isso. Então a gente tá falando o engenheiro, o tá arquiteto, o biólogo. Todo mundo. Todo mundo lá dentro da obra ali pra saber o que fazer. Então, existem vários formatos. Eu adoraria fazer palestras, eu adoraria fazer roda de conversa, que é uma coisa que eu gostaria de unir arquitetos, construtores, pra gente falar sobre tudo isso que a gente falou de uma maneira técnica. Gostaria de abrir um dia no sítio. Eu sou boa em organização. Eu acho que eu vou organizar o projeto de Thalita, gente. Olha lá, a gente vai sair dessa reunião aqui com um projeto novo. Já tô vendendo o curso da Thalita, inscrições. Visita em obra, visita no sítio, um dia em que a gente consiga fazer uma horta, em que a gente consiga unir plantas no mesmo vaso, entender a razão daquela nutrição e por que aquelas plantas podem estar juntas e outras não. Então, entende? Você não precisa ficar discutindo o enraizamento do alecrim, mas se você entender o benefício do alecrim na sua vida biológica, como você planta, quanto tempo ele vive, que insolação ele precisa ter, pronto, já é grandioso já. Mesmo, é grandioso pra você chegar na Zona Azul. Pra gente ver como a galera da Zona Azul. Vamos reunir a minha comunidade, o meu bairro, pra gente ver o que podemos plantar aqui na nossa região, pra gente aumentar a qualidade de vida na nossa comunidade. Hortas urbanas. Hortas urbanas, hortas verticais, plantação temos vertical. Muito fora o que nós temos país. muito é a burocracia chata, né, dos órgãos, da prefeitura e tudo que dificulta que a coisa evolua, né? Que nem o Parque Ecológico de Campinas. Eu não entendo aquilo parado daquele jeito. Eu confesso que eu não tenho conhecimento para discutir legislação ou até o formato dele. Sim, mas numa cidade de 1 milhão e mais. Mas a crítica é cabível, porque onde vamos? Queremos fazer uma horta urbana. Onde vamos? Onde vamos? Com quem eu procuro? Desenvolver coisa no lazer, que nem você falou, tomar sol. Então, né, poder fazer um piquenique de repente lá num campo bem cuidado. Você sabe que um dos itens como que eu posso ajudar a prefeitura a manter a minha praça? Exatamente. Prefeitura, como que empresas particulares, né, que tem que pagar. Não, eu posso, como moradora ali da região, sentar com o representante da associação de moradores e falar, o que eu posso fazer aqui? Que planta eu posso plantar? O que eu não posso fazer? Se o mato estiver muito alto e estiver me incomodando, eu só procuro a prefeitura? São causas, né? Você tem que abraçar essas causas. Eu lembro a causa que a gente abraçou da academia dentro do Taquaral, que enquanto eu não enchi o saco do cara lá, eu falei, eu vou trazer pessoas que vão pagar, a gente vai botar os... E no final funcionou, tem os equipamentos, o cara falou, é melhor fazer pela prefeitura, porque essa doida aqui, senão vai pegar mal pra mim, o cara do departamento, né? Porque mas falou, são obrigação da prefeitura mobilizações importantes, né? Porque mobilizações sociais. Eu queria mobilizar o parque ecológico. A gente acho que aquilo tem que ser bem... É lindo. E tem muito o que a Thalita falou a respeito da nossa conexão, aonde a gente está convivendo. Se tá te incomodando no parque ecológico, por que não juntar um grupo e abraçar essa causa? A preguiça da burocracia, né? As pessoas já sabem o grau de dificuldade. Vamos entender, vamos desenvolver um projeto, colocar uma empresa junto. Tudo. Tem várias isso questões, que eu acho que né? é o mais importante. A Plantari está fazendo 15 anos esse ano, a gente está super feliz, a gente parabéns. acha super novinha, adolescente, a Plantari. Tá quase na maioridade. E a Plantari, e acredito que eu consiga falar por todos,
nós temos esse desejo de levar esse conhecimento a mais pessoas, de sabermos e reverenciarmos o nosso passado, mas olharmos para frente. O que vamos colocar daqui para frente no caminhar da Plantare para os próximos 15? E um deles é esse. É cada vez mais pessoas falarem sobre o tema, se conectarem com o tema, borbulharem a mente de ideias e falarem quem vamos conectar. Ela já está pensando no nome. Vamos fazer um curso, vamos fazer uma conexão. É o que eu mais quero. Como que a comunidade pode tomar aquele espaço, muito legal. E que a gente deixe isso. Existe o ponto do legado. Como eu estava dizendo, contar tudo para vocês e reviver tudo isso na nossa história, para mim é muito prazeroso. Mas hoje eu me coloco um desafio. O que eu vou fazer com tudo isso para deixar de legado para a cidade, para as pessoas, para a sociedade, para minha filha, para a nova geração? Sim. O que eu posso fazer pela história da arquitetura? E não é por um título, não é por um reconhecimento, um prêmio, longe disso. É para saber que eu fiz tudo isso, aprendi tudo isso e não morri. Não morreu, você pode com isso replantar seu conhecimento, eu né? Eu entreguei. E é o que eu gostaria que as pessoas todas pensassem, porque se todos nós pensássemos no movimento, na conexão de todo mundo junto, todo mundo pensando da mesma forma, para um objetivo nobre como esse, melhorar as nossas cidades, melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa conexão, o nosso tempo, nosso interesse sobre o assunto, sabendo que vai ter custo, vai ter que suar, vai ter que esperar, vai ter que regar. Tempo, dinheiro. E você vai levar isso para a geração. Olha, você quer colher, minha filha, a cenoura, então você tem que molhar a cenoura todo dia, senão não vai colher a cenoura. Arrumar nutrientes para ela. Isso é educacional, isso você forma um ser humano, porque ela tem que entender que tem que esperar. Você não precisa levar ela na terapia se ela tiver que molhar a horta. Ela tem que esperar. Ela tem que ter o benefício e a felicidade da colheita, ela tem que celebrar a colheita. Meu avô plantou, meu avô celebrou colheita. Porque é o que precisamos. Suar e celebrar. Ai, que lindo! Achei o Só cara do Parque Ecológico. Chiquinho muito... de Ângeles Neto. Chiquinho, você está convocado na nossa mesa de reunião legal, pra gente muito legal. melhorar o nosso parque ecológico. Como é ter como é ter uma mesmo. empresa há 15 anos de mercado trabalhando com plantas? Como é esse negócio? Como que ele funciona? Você aprendeu aos trancos e barrancos? Você já tinha uma noção? Ele é rentável? Como que é esse mercado? Eu desconheço, assim, pra ser bem honesta. Queria entender um pouquinho. Falando em mercado financeiro, né? Exato. Né? Falando em empreender, né? Porque tem o amor, às vezes a gente empreende naquilo que a gente ama, mas a gente não consegue capitalizar ela do jeito que a gente precisa no mundo capitalista. Como você transformou esse seu amor na sua fonte de renda? Eu acho que a história ela tem que ser contada. Tenho amigos que brincam comigo que meu sangue não é vermelho, meu sangue é verde. Eu tenho certeza. De clorofila. Eu tenho certeza. Na Thalita, se eu tirar, não é vermelho. Porque eu acho que o empreender é você ter ideia, você pagar o preço dela, que é como eu disse. Nós precisamos entender que precisamos suar para depois celebrar. Então hoje eu estou contando essa história de celebração, de muito feliz que eu sou de contar, mas eu também sei o quanto eu suei diante disso. E existe você criar valor para algo, que eu tenho lido sobre isso, qual é o valor de um bom produto ou de um bom profissional, é você criar valor para ele. O que eu acredito que também não é uma fórmula mágica, mas é o que deu certo para mim, foi eu conseguir trabalhar com o que eu amo, com a minha bagagem familiar, de ter morado no sítio, de ter vivido, de ter visto a minha avó plantar. Minha avó tirava um galho e espetava no chão, essa planta nascia. Só que ninguém via quantos baldes de água ela dava para aquela planta. Porque não é só espetar, é regar. E o empreender é você estar disposto a suar, na minha opinião. Você entender do assunto. E saber que nenhum assunto, isso digo do meu, você saberá 100% ao longo da sua vida. Não existe. Então, vamos colocar assim, que em estudo. 15 anos você errou e acertou até conseguir criar esse formato, trabalhando com plantas, servindo a conexão
de temas como biofilia e também capitalizar isso. Me dedicando a entender o espaço, aceitar e estudar. Porque o que é novidade, isso a gente estava falando outro dia no escritório, como foi difícil ver uma determinada planta, não sei se as pessoas conhecem, mas é Maranta charuto, é uma planta que está na moda. Tá passando, mas ela foi o auge no último ano. Todo mundo queria uma Maranta charuto no jardim. A gente já conhece a Maranta charuto há um bom tempo atrás. Só que as pessoas, elas não se conectavam com aquela planta até ela virar moda. E isso você pode pensar em qualquer tema. Tênis, roupa, vestimenta, cor. Isso acontece na nossa vida. Quando você consegue entender qual vai ser a novidade do seu negócio, e é a novidade do paisagismo. Qual é a novidade do paisagismo? Se a gente for estudar a história do paisagismo, a história do paisagismo começou com as influências de jardins europeus. Até nós criarmos o nosso próprio jardim, talvez eu diga que agora estamos criando os nossos jardins brasileiros tropicais, com aceitação pública. Não dos especialistas, dos estudiosos, de Burle Marx, que misturava lindamente os nativos com os exóticos. Colhia, virava e mexia, os bolsos estavam cheios de semente. Não interessava se era nativa ou era exótica. Ele queria entender como aquilo produzia, como aquilo ficava, que tamanho, como combinavam os elementos. Então, empreender para mim é isso, é você gostar do assunto, você se dedicar a ele, você estar disposto a suar, só que você tem que ter uma frase. No escritório as pessoas brincam que eu tenho que fazer um livro de frases, que eu tenho várias frases para várias coisas, mas a coisa tem que ter a cara da coisa. Sim. Você tem que estar de olho também no que está rolando, na moda, no paisagismo. Imagina se chegasse aqui uma pessoa executiva, vestida de executiva, com uma pasta naquele perfil executivo. Sério. Talvez vocês se questionassem se estava ok. Um médico chegando de chinelo, será que é ok? Então, existem determinadas condutas que elas precisam estar em harmonia com a sua escolha. Uhum. O meu maior benefício é morar no sítio. Eu enxergo as estações. Eu vejo que essa planta se desenvolve, que tamanho ela fica. Faço ensaios de adubo natural, organomineral, foliar. Então, saber que você vai se dedicar para toda a vida. Hoje nós fazemos adubação, agora fazendo um pouco de propaganda da Plantari, mas a Plantari tem uma linha de trabalho de adubo, de nutrição de plantas, que trabalha hoje com o que há de ponta em adubo. Hoje a gente trabalha com material biológico. Você imagina que você trata gramados como você trata o intestino com probióticos. Eu posso procurar a Plantari, então, para cuidar do seu jardim. Olha, mesmo que o meu jardim esteja um 2x2, eu posso entrar em contato com vocês pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram, porque Google Business, qualquer ferramenta. Aquelas paredes que as pessoas colocam agora dentro dos consultórios, né? Aquilo também. Parede verde, jardim vertical, quadro vivo, o que a gente quiser falar sobre o que trouxe. Aquilo tem que ter um cuidado também. Precisa de nutrição. Né? Então, nós hoje temos 15 anos e a gente ainda estuda os melhores princípios ativos. Já vi, tem nutrição que é feito com princípio de beterraba. Tem muita coisa legal. Agora que a gente tá no mundinho da hidroponia, a gente entra lá na lojinha, assim, ó, Guilherme já devorou, já sabe tudo. Mas tá lá quantas gotinhas colocar, quanto tempo depois. O pH da água, tudo. Porque tem um filho, né, o jardim. Mas e tem que ser tratado assim. Cada planta ela precisa de um nutriente diferente. Aí tem aplicativo também. Se a sua planta tá murchinha, se ela não, algumas folhas estão assim, você vai lá, pega o aplicativo, eu não sei qual é, se você souber, tira uma foto assim, ele te fala o que de repente você pode dar pra ela, ó. Estão botando a tecnologia na planta, amiga, veja. Mas é bom, é pra entrar numa harmonia, né? Sensacional. Isso é o empreender. Você não sabe. É você levar o novo. E essa é a novidade do paisagismo. Se até hoje você for discutir com alguém, você quer Maranta charuto, você fala, mas só tem essa opção? Você já precisa estar um passo à frente. Então isso também é empreender, é estar um passo à frente. E você, o valor do produto, o valor do serviço, o valor do ser humano ou de quem está propondo algo, está em o que você vai entregar.
Que tipo de entrega você vai fazer do seu conhecimento, da sua cadência de trato? Seu know-how no assunto, né? E tem uma outra coisa, que a gente vai falar de paixão e tudo mais, mas quem trabalha com venda... Aí agora eu vou contar. Eu já tive uma experiência de trabalhar com público, de ser vendedora. Na minha época de faculdade. Eu sempre gostei de vender, de falar, da comunicação, de poder levar o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu faço. Então, se conhecer também é importante. Você vai empreender em algo que você entende, mas que você não gosta, ou que você não consegue vender, ou que você não está com o parceiro certo de venda. O Armando, ele é incrível, ele é engenheiro agrônomo pela USP, pela Exalc, meu marido, meu sócio. E ele é um comercial sensacional, assim, de realmente explicar ali o porquê que a gente tá escolhendo aquilo para colocar no jardim. Um jardim um já. Técnico incrível. Sítio, você não tá entendendo. A gente vai abrir uma venda. Vamos ver. Olha, e um loteamento. Tem Eu tô vendendo apartamento. Tem lote ali perto do seu sítio. Já começa a virar corretora também, que ó, eu acho que se ela vendeu pra gente, já vendeu pra você. Vai nascer nessa vontade. Mas esse é o empreendimento, né? Eu acho, da vida da gente. Da gente tá fazendo o que a gente gosta. Pode parecer clichê, pode não. Mas é o jeito mais fácil da gente viver. É o jeito mais fácil da gente viver. Fazer o que a gente gosta. E tem alguma pauta que a gente não te perguntou e que você quer também fazer essa entrega florida pra gente aqui? Finais aqui do nosso podcast, né? Passamos de uma hora pra lá. Mas assim, o Serginho porque às vezes a gente não tocou nenhum assunto e o que você vai querer entregar quantas flores você já tá com vontade de ter no seu jardim? O Serginho também já tá vendendo a casa dele. Na verdade, eu acho que o que mais eu gostaria de uma entregar mensagem de entregar floral aqui pra nós. Eu acho que é mais isso. É o conjunto do que eu almejo e de quantas pessoas eu consiga ter ao meu lado para isso. Ninguém faz nada sozinho, é fato, indiscutível. Nem tem graça andar sozinho? De jeito nenhum. Coisas grandiosas, muito menos. E isso, ele deve ser um sonho grandioso de muitas pessoas, porque nós precisamos disso no mundo inteiro. Não precisamos só no nosso bairro, no nosso shopping. Nós precisamos disso no mundo inteiro. E para as novas gerações. Então, poder abrir um dia uma roda de conversa com alunos, com professores, com pessoas interessadas, um dia de sítio, uma experiência em que as pessoas se conectem, que tenham um tempo para aquilo, me dará a certeza de que eu não estou levando somente para mim tudo que eu aprendi, que eu não estou deixando nada aqui, porque isso também não ficaremos aqui. E não tá guardando para você, vai compartilhar com a gente. Estamos de passagem e vamos obrigatoriamente ter que nos despedir desse espaço. Todos nós. Todos nós. E o que vamos deixar aqui? Né? Grandes conquistas, grandes histórias, grandes prêmios, mas e para o conjunto da obra que é o ser humano? O ser humano é uma obra aberta, como um jardim, que nunca vai ter uma forma estática. O jardim, ele é uma obra aberta, em pleno e completo desenvolvimento ininterrupto. Então, somos iguais. E se entendemos que o micro e o macro funcionam da mesma forma, e se pudermos harmonizar isso, vamos harmonizar em todas as escalas. Podemos chegar na educação, podemos chegar na nutrição, podemos chegar na saúde, podemos chegar no urbanismo, podemos chegar na longevidade. Muito interessante. É o conjunto. Como que a gente faz? Bom, nós temos dois projetos. Como que a gente pode indicar para as pessoas te procurarem, Thalita? Eu tenho o Instagram, que é Thalita, com TH. Vitac, que é meu sobrenome. Italiano. A gente deixa, eu deixo a arroba dela. Como Plantare. Né? Não dá pra falar Plantare. O site da Plantare, qual que é? Pra Temos gente o Instagram facinho. E o Facebook. Entendemos que o Instagram é uma ferramenta incrível. Tem os nossos telefones, tem os nossos e-mails. O nosso Instagram é paisagismoplantare, @paisagismoplantare. Tem o do Armando também, que eu gostaria de deixá-lo disponível, que é o Armando Salve. Salvador é o sobrenome. Eu digo que ele veio para salvar as plantas também. Você é Maria Flor, Armando Salvador, Thalita Vitac também veio da Flor. Das plantas. Enfim, inclusive a gente coloca na legenda do YouTube também esses arrobas, né? Sim, coloca. Pra gente te achar facinho e a gente poder se conectar. Tem inscrições porque o objetivo, do curso.
as pessoas, muita gente fala assim, o que tem a ver Steer Capital com o que vocês estão trazendo no podcast? Gente, tudo a ver. A gente já tá vendendo o curso dela, a gente já tá faturando. O network é o quê? Não, mas o network é o quê? Como que eu vou saber aonde investir? O que é legal? Ser empreendedor, porque ser empreendedor também é um tipo de investimento. E investir em conhecimento num curso possível também, aí pra você também como investir. O mundo é aquilo que a gente conversou no começo, tá tudo conectado. A gente conhece pessoas, a gente conhece projetos, a gente traz fortalece amizades. Pessoas com conhecimentos grandiosos. A gente fortalece bem as amizades, graças a Deus. E é isso, inscrições abertas pro curso da Thalita. Eu vou adorar. Eu não e Parque Ecológico de Campinas. A gente vai temos anotar duas pautas importantes. E anota. A gente vai fazer também publicações em que a gente convida todos que quiserem nos conhecer mais, não só lá no Instagram, mas a gente vai começar a relembrar alguns jardins incríveis que fizemos ao longo desses 15 anos. Ah, que lindo! E a gente vai contar um pouco sobre ele. E o curso, a palestra, os contatos, inclusive para isso eu quero estar aqui à disposição verdadeira, as faculdades que ouvirem e gostarem, os alunos que quiserem. E roda de conversa é um formato que eu acredito que a gente consegue levar muito conhecimento e que a gente pode tocar facilmente as pessoas e os assuntos. Eu tô apaixonada. Muito legal. Que tema. Gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a Thalita, de muito conhecimento, a Tati, gente. a você, princesa, a nossa agradecer aos Serginho, muito obrigada, aprendeu tudo. Se você veio pro nosso podcast por conta da Thalita, por favor, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha de gostei, comenta, clica no arroba, vamos fazer Aprenda parte de uma muito. Comunidade aí, porque toda terça-feira tem vídeo novo no canal, sempre um bate-papo bem gostoso pra gente criar um network grande de conhecimento vasto aí. E paisagismo, quiser um curso bom, excelente, incrível, de grande conhecimento, já pode procurar a Thalita nas redes sociais pra gente poder. E quem gosta de planta e quer cuidar de planta, porque muitas vezes não tem um jardim para fazer, mas tem uma planta para ser muito bem nutrida. Porque precisa, segue lá, já tudo chama precisa ela. de cuidado. Tudo Você não tem suas cuidado. ampolas? E vamos desenvolver. Aqui temos tem o nosso aditivo, jardim temos plantado, cuidados. Inclusive. Este é o futuro, é o cuidar. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar, Serginho. Obrigada pelo seu apoio aí. Obrigada por estar conosco. Arrasou, menina. Dia de mulheres hoje. Obrigadão. Obrigada. E até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.